Quando a gente pensa nas memórias da nossa cidade e do Brasil, uma parte importante dessa história está em lugares como esse, o Engenho dos Erasmos. O Engenho dos Erasmos é um dos poucos engenhos de açúcar do período colonial que foram conservados. Ele foi construído no século XVI, por volta de 1534, ou seja, logo após a chegada dos portugueses ao nosso território, para produzir açúcar, o principal produto de exportação da época. Visitar um lugar assim é manter viva a memória de um importante capítulo da história brasileira, de um tempo que influencia a nossa vida até hoje. O meu convite é para a gente voltar ainda mais no passado, antes mesmo de os tupis-guaranis habitarem esse território. Nossa viagem começa há cerca de 8.000 anos, quando o litoral brasileiro era habitado por povos conhecidos como Homens de Sambaqui. Considerados os primeiros habitantes do nosso território, eram caçadores, coletores e pescadores que tiravam do litoral o seu sustento. O Manuel é arqueólogo e será um dos nossos guias. Ele vai explicar pra gente o que são os sambaquis e qual a importância deles. Então, o sambaquis, na verdade, ele tem uma origem tupi, que chama tambaqui. Tambaqui são montes de conchas. Então, quando chegaram os portugueses aqui e sempre tinha uma referência do tambaqui, 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 acabou virando sambaqui no português. Nós temos aí praticamente sambaquis em todo o nosso litoral. Tanto sambaquis pequenos, mas com bastante acúmulo de conchas, até sambaquis que chegam a 34 metros de altura. Foram povos que vieram migrando pelo litoral e chegaram aqui na Baixada Santista. Os povos mais antigos registrados de 5.000 anos atrás. Eles eram caçadores-coletores e nômades. Então, basicamente, eles viviam da pesca, caça e coleta. Então, por isso que eles também sempre viviam próximos ao mar, né, nessa variação do nível do mar. Os principais artefatos que nós encontramos no sambaqui são aqueles feitos de ossos e conchas. Em alguns casos, lâminas de machado, então machados de pedra, polidos, muito bonitos e que também eram utilizados aí como utensílios. Esses grandes sambaquis monumentais, eles são também cerimoniais. Então, quando você faz essa escavação, você encontra muitos corpos enterrados, né? E todos eles ornados, todos eles com todos paramentados. Nós temos muitos sambaquis na Baixada Santista. Nós temos cerca de 30 sambaquis espalhados, principalmente próximo ao canal de Bertioga. Então, no Guarujá, nós temos o sambaqui Crumaú de 34 metros de altura. Hoje é o maior sambaqui que nós temos no Brasil. Nós temos o sambaqui Cutiapará, em Cubatão, que tem 14 metros de altura. O Wendel é historiador e nos mostra outros aspectos desse lugar tão importante para a nossa memória. Então, o legado que os homens dos sambaquis eles nos deixam é a possibilidade de conhecer o ponto de partida da nossa própria história enquanto ser humano litorâneo e presente nesse local. Que muitos povos de origem caiçara, ligados a comunidades tradicionais na Baixada Santista, ainda têm a coleta, a extração como parte da sua renda, né, como sua base cultural. Podemos observar, por exemplo, a questão da culinária, uma dieta voltada a frutos do mar, o hábito artístico, a maneira como eles efetuam colares, eles efetuam pulseiras, eles efetuam símbolos que traduzem a sua cultura, até mesmo de construir monumentos em homenagem aos mortos. Então são traços, mesmo que se trata de uma cultura, de povos que viveram aqui, ainda é muito próximo de tudo que nós vivemos nos dias de hoje. Para garantir que essa história tão fascinante continue a ser contada, é preciso monitorar continuamente esses sítios arqueológicos, aplicar leis de proteção do patrimônio cultural e garantir o engajamento da comunidade local. Hoje a conservação dos sambaquis na Baixada Santista está um pouco complicada. Por quê? Porque eles estão no meio dos mangues. Então você tem um acesso difícil, né? Você tem toda a questão das marés. Com esse problema de aquecimento global, todas essas questões
também de regressão e elevação marinha, acaba prejudicando o sambaqui, porque como ele está na linha do mar, então ele fica naquele ponto de subida e descida da maré, o que atrapalha demais. Nós até entramos em contato com o pessoal que trabalha com mangue, em proteção dos mangues, para unir as forças e tentar coibir a velocidade, né? Melhorar a velocidade no canal de Bertioga principalmente. Porque você diminuindo a velocidade das embarcações nesse local, você diminui a frequência de ondas, a força das ondas e acaba ajudando a preservar não só o sambaqui, mas também os mangues da região. Os sambaquis maiores estão bem preservados, até a Polícia Ambiental nos ajudou bastante e nos ajuda até hoje fazendo a vistoria desses locais. Por exemplo, aqui no engenho, onde nós temos esse local, nós temos o sambaqui que foi escavado aqui, é preservado, né? Mesmo durante as visitas não pode acessar ao local. Isso é muito importante, isso é a importância e o respeito que nós temos por essa civilização. Todo o estudo dos sambaquis na Baixada Santista começou na década de 60. Inclusive a primeira lei que existiu de proteção de sítio arqueológico foram dos sambaquis, né? das jazidas pré-históricas. Então os sambaquis eles sempre foram muito bem vistos na questão das políticas públicas e de proteção. Mas isso não impede ou não impediu a destruição de grande parte dos sambaquis, né? Nós fomos recorrer aí à época aqui da civilização, né? A época do descobrimento dos primeiros europeus que chegaram aqui, houve uma destruição em massa desses sambaquis. Então se você não cria esse laço, né? Se a população não consegue entender que nós tivemos, o que nós temos para o futuro, a gente não consegue criar políticas públicas de proteção. Então isso é muito importante, trabalhar o pesquisador, o poder público e a população, para preservar no futuro o que nós conseguimos no passado. Estudar os sambaquis da Baixada Santista nos ajuda a compreender melhor a diversidade cultural que existia na região antes da colonização europeia. Manter vivas a história e a memória dos sambaquis é essencial para compreender a nossa herança cultural, promover a preservação do patrimônio e fortalecer os vínculos comunitários e a identidade regional. Como é legal a gente conhecer lugares que estão aqui, pertinho da gente e que contam tanto sobre as origens do nosso país, né? A gente se vê na próxima para conhecer mais sobre as memórias santistas. Tchau!